Amados irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, mais uma vez, seja a nossa sustentação em todos os momentos da nossa vida. Como foi dito pela nossa irmã Zilda, hoje abordaremos o tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 4, Jesus na casa de Zaqueu. Esta mensagem nos foi passada por Lucas, no capítulo 19, nos versículos de 1 a 10. Nós pediríamos licença aos senhores para que nós proferíssemos a leitura desta mensagem, para que fique mais fácil nós fazermos um comentário. Jesus na casa de Zaqueu. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu, descendo logo, o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Essa passagem bíblica, nos traz grandes elucidações, grandes explicações a respeito dos ensinamentos do Cristo, como todos são os seus ensinamentos. E antes de nós iniciarmos a nossa explanação na noite de hoje, nós gostaríamos de ler uma pequena frase que nos foi passada por Samuel Nunes Magalhães, um escritor espírita não muito conhecido, expositor também, mas onde ele nos diz assim: prestemos atenção a essa frase. A saciedade proporcionada pelas conquistas inferiores não demora, e a alma sente vazio inexprimível, vítima da impermanência das coisas deste mundo. Até alcançar os bens terrenos, sofrerá crises periódicas desse vazio. A história de Zaqueu nos chama a atenção para as nossas atitudes cotidianas, onde nos encontramos muito voltados para as aquisições que nos proporcionam status, riqueza, posição social e uma falsa ideia de poder. O que é muito comum na nossa existência são estas buscas incessantes por estes meios de nos promovermos à frente dos outros sempre. Todas as passagens do Cristo, os ensinamentos, as mensagens que ele nos deixa, as parábolas, exigem de nós grandes reflexões, estudo constante e uma busca verdadeira, porque todas as vezes que nós promovemos uma leitura do Evangelho ou da Bíblia, se nós internalizarmos, prestarmos bem atenção, ela está dizendo para nós diversas explicações. E todas as vezes que nós relemos, nem que seja uma frase destas passagens, nós encontramos ali grandes esclarecimentos. Assim também é o Evangelho, que nos traz grandiosíssimas lições. A nossa vida é principalmente formada de dois estágios perenes, quer dizer, constantes, né? Esses dois estágios estão sempre muito presentes na nossa vida, no dia a dia, exigem de nós um esforço muito grande.
O primeiro é que quando nos colocamos sempre numa situação de buscas incessantes por bens materiais. Na nossa condição de criaturas ou espíritos ainda pouco desenvolvidos, apesar da inteligência, apesar do raciocínio que temos, somos espíritos ainda numa caminhada muito dura em busca de esclarecimentos. Nós estamos sempre buscando esse bem-estar material e deixando de lado as coisas que mais nos sustentam, que é o lado espiritual, que são as porventuras que vêm do alto, do mundo espiritual. E, acercados disso, nós costumamos sofrer muito quando temos as mínimas perdas possíveis. Nós estamos sempre andando em círculos ao redor de nós mesmos porque nós não conseguimos ainda nos libertar dessas maledicências, dessas mazelas que nós construímos para nós. Nós estamos sempre acreditando que aquilo que nós temos é pouco, que nós precisamos correr atrás de mais, que nós precisamos exigir mais dos outros para estarmos melhor. No segundo estágio, depois de adquirirmos, passamos a viver o momento do tédio, que nos induz novamente à busca de novos e maiores proventos que nos afastam das responsabilidades assumidas perante nosso Criador. Podemos ver a todo instante muitos Zaqueus habitando o nosso meio. E sem muita mesura, nos encolhemos diante deles, porque não nos damos ao trabalho de procurar mudanças promissoras para a nossa modificação consciencial. É o que estamos falando agora mesmo, não é? Esse encolhimento, até esse certo desprezo que nós damos à condição de nos melhorarmos, nos atrofia muito a caminhada, nos faz criaturas frias, criaturas de um raciocínio lento e às vezes até travado, no que diz respeito àquilo que nos chama a atenção para nos proporcionarmos ou nos promovermos de uma forma mais decente e mais coerente com tudo que o Evangelho nos prega. A questão da religiosidade, que não exige de nós rótulos ou templos materiais, porque o maior templo da nossa religiosidade é a nossa consciência, onde fica gravado todos os meios, os caminhos a nós seguirmos para sermos melhores. E diante dessas situações, nós vamos nos arrastando, vamos cobrando muito dos outros, vamos nos condicionando a uma situação de sermos mal vistos pela maioria das criaturas, como os publicanos, os cobradores de impostos, não é? Quando algumas vezes nos condicionamos a entender melhor as nossas dificuldades, desistimos nas primeiras investidas, porque julgamos ser demais para nós a obrigatoriedade de lutarmos contra a vontade incontrolável de termos cada vez mais a sensação de poder alimentada pela ostentação de bens. Não raro, adquirimos às custas da derrota dos outros que vivem verdadeiros infernos íntimos para conseguirem sobreviver a tantas cobranças impostas por nós quando na condição de publicanos impomos impiedosamente a essas criaturas verdadeiros martírios existenciais, somente para nos sentirmos mais completos nas nossas construções doentias. E o que são essas construções doentias? São as nossas demonstrações de egoísmo profundo, de orgulho imedido, onde nós estamos sempre nos colocando em patamares acima daqueles que estão ao nosso redor. E isso ocorre muito dentro da nossa própria família. Quando nós vemos que, por sabermos, abrindo um parênteses aqui para uma breve explicação, todos nós sabemos que o corpo vem do corpo, a matéria, mas o espírito não vem do espírito. São criações individuais que Deus promove a todos nós. E a família onde reencarnamos é exatamente aquela onde nós precisamos estar. É exatamente aquela que temos por merecimento dar seguimento. E diante dessas situações, muitos dos nossos familiares, parentes, próximos ou um tanto mais afastados, veem em nós criaturas menos providas de inteligência. E em vez de se proporem a ajudar, a trazê-los para si, na propositura de torná-los criaturas melhores, se afastam, humilham
e de todas as formas fazem com que elas se sintam menores. São essas as cobranças dos impostos morais que nós costumamos fazer muito àqueles que estão ainda sob a nossa guarda, e ainda têm a extrema necessidade de serem criaturas melhores na condição de progredir para o plano espiritual. A história de Zaqueu, vista pela forma interpretativa de mais uma lição do Cristo, nos mostra nas mínimas vivências nossas que estamos sempre em contato com tudo que, mesmo vivido por nós de forma inconsciente, faz parte do cenário condizente com a nossa necessidade evolutiva. Na passagem do Evangelho, onde a narrativa de Lucas nos apresenta o personagem dessa história como sendo um cidadão de baixa estatura e que, por esse motivo, não tinha como colocar-se na multidão, numa posição onde conseguisse ver o Mestre, mas movido pela espiritualidade que o induzia a modificar-se moral e espiritualmente, fez com que ele se dirigisse à árvore citada como sicômoro. Sicômoro nada mais é, ou era, na época, uma árvore rústica que tinha folhas que se assimilavam à folha da macieira, né? Promovia sombra às criaturas, dava muitos frutos, mas que os frutos não eram muito bem aceitos, não eram bem comestíveis. Então, essas interpretações que o Cristo nos traz, através dessa árvore, através da atitude de Zaqueu, nos leva a refletir que o que é esta árvore? O que são esses sicômoros na nossa vida? O que são essas demonstrações de subir um pouco mais para vermos ao Cristo? A árvore em si representa as ilusões mundanas, como busca desenfreada pela riqueza material. O poder que certos cargos e encargos ilusoriamente cegam as criaturas e que sem muita dificuldade se arrastam para supostos cumes de importância que na realidade não passam de criações, que só existem na consciência adoecida e inebriada pelo torpor da ignorância das verdades contidas nas emanações cristãs. As emanações cristãs que ainda muitas vezes estão distantes de nós são aquelas que nós insistimos em esconder, são aquelas que nós ainda procuramos deixar de lado, porque para nós é muito doído ainda, muito difícil nós nos dispormos a evoluir. Porque vejamos bem, a casa que nós lutamos tanto, a casa material, o lar, enfim, lutamos tanto para construir, para termos, e hoje vemos muitas criaturas que não têm ainda uma casa própria, que vivem batalhando para consegui-la. E quando nós vemos diante dela ou dentro dela, nós ficamos ali, naquela situação de pararmos. Tá bom, vou ficar quieto aqui, já lutei tanto, então não vou mais atrás de melhorar não. Mas se nós observarmos, nós podemos sim melhorar esta casa. Melhorar a casa material, melhorar a casa moral. E somando tudo isso, nós conseguimos melhorar a nossa casa espiritual, que é o que Jesus Cristo nos mostra nessa passagem do Evangelho. Então, nós devemos seguir adiante nas nossas buscas, que para nós é algo ainda tanto quanto comum, essas atitudes de desleixo espiritual, não é? E nós sentimos um grande enfado, quando a nossa mente nos traz à tona a obrigatoriedade do estudo, introspecção e prática do cumprimento das tarefas caritativas, que sem sombra de dúvida são de extrema importância para a desenvoltura da nossa evolução espiritual. Estas buscas constantes Obrigado. O rapaz da técnica estava ajustando o microfone ali para nós. Então, assim, nós começamos a falar das buscas por melhoras espirituais, e os nossos irmãozinhos espirituais aqui parece que estão querendo deixar nós prosseguir, né? Mas nós vamos seguir adiante. Quantos são os Zaqueus que hoje vivem entre nós? Quantos já se preocuparam em conhecer, conversar, entender e seguir o Mestre em suas atribuições
mesmo que subindo em sicômoros. Nosso personagem principal, quando subiu na árvore, não o fez simplesmente para, de certa forma, ter uma visão privilegiada, mas pelo fato de sua consciência o alertar que era chegado o momento onde ele precisaria reconhecer que a hora da transformação moral era aquela. Tanto que o Cristo, mesmo andando em meio à multidão que o cercava, o avistou e convocou-o para ser o protagonista de mais um grande acontecimento cristão, quando, ao recebê-la em sua casa, se veria diante da vitória sobre si, deixando de lado toda a prepotência associada à ganância que o sentimento de posse causa às criaturas. Está parecendo uma redundância nós citarmos sempre essa condição das busca pelas posses, mas se nós voltarmos lá no início da passagem do Evangelho, nós veremos que o que Zaqueu fazia? Cobrava impostos para ter cada vez mais riqueza, para ter cada vez mais proventos, meios. E as criaturas que agiam nessa época dessa forma eram muito detestadas por todos. Se nós observarmos, nas nossas cobranças, está lá no Evangelho, onde diz que alguns dos nossos tiranos domésticos, chegamos em casa e dizemos, aqui eu mando e sou obedecido. E na sequência vem a colocação, e somos odiados. Então nós devemos ver dessa forma. Todas as vezes que nós exigimos muito dos outros para adquirirmos mais proventos únicos, individuais, nós estamos nos tornando criaturas extremamente detestadas, extremamente rudes, avessas aos ensinamentos cristãos. Abordado pelo mestre, eis que nasce um novo ser, que na sequência de suas evoluções encarnatórias, sustenta como todo conhecimento e o amor fraternal, quando em uma de suas maiores demonstrações de elevo espiritual, negou-se a seguir adiante, alçando páramos celestiais, diante do convite de Maria Santíssima. Observemos bem, meus irmãos, esta colocação. Abordado pelo mestre, eis que nasce um novo ser, que na sequência de suas evoluções encarnatórias, nos sustenta com todo o conhecimento e amor fraternal, quando em uma de suas maiores demonstrações de elevo espiritual, negou-se a seguir adiante, alçando páramos mais celestiais, quando no convite de Maria Santíssima, rogando a ela que permitisse a ele continuar seu trabalho no nosso planeta, sob a forma celestial de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Eis aí, meus irmãos, uma das mais belas demonstrações de evolução, de carinho e de amor ao próximo. Uma das grandiosas demonstrações também de que nós precisamos sempre ir nos livrando, tirando de sobre nós essas condições, essas feridas, esses miasmos que nos adoecem tanto, que ainda é a questão do orgulho, a questão do egoísmo, a questão da prepotência, não só material, mas também espiritual. Porque vemos no meio, ainda cristão, evangélico, expositores, enfim, criaturas que são muito prepotentes, criaturas que se acham na condição de humilharem aqueles que estão em menor condição de entendimento religioso ou cristão. O Cristo, quando pregava em suas passagens pela terra, ele em momento algum ousou apontar a alguém e colocá-los na condição de menos ou menores que ele. O fato dele ser um ser mais evoluído era exatamente na condição que ele veio demonstrar a nós essa sublimidade do ser, exatamente para mostrar a nós a condição de que todos nós precisamos estar, aprender, vivenciar e passar adiante nas nossas proposituras de evolução espiritual. Então, seguindo-se no nosso estudo, e aí, meus irmãos, uma das mais belas histórias de refazimento, sob a forma de reconhecimento, que mesmo sendo publicanos, todos poderemos ser sem dúvida, mas um Bezerra de Menezes, um Paulo de Tarso e, consequentemente, daqui a uns tempos, um Cristo,
porque como todos nós sabemos, já colocamos aqui outros expositores, a questão de ser Cristo não é um ser único, é uma situação crística onde todos nós alcançaremos de acordo com a nossa evolução espiritual. Independente de quem somos, como somos, todos nós chegaremos a esta condição de Cristo, de espíritos perfeitos um dia. Então, vamos dar continuidade a esta busca incessante para vencer a nós mesmos, para deixarmos de cobrar tantos impostos aos outros. Vamos cobrar de nós, vamos tentar, pelo menos tentar refazer em nós essa condição de cobrarmos tanto, de não vermos o nosso reflexo no espelho da nossa consciência e perguntar para nós mesmos, será que não está na hora de mudar? Será que não está na hora de eu abandonar a sombra desse sicômoro? Será que não está na hora de ser proposto a ser visto pelo Cristo, não como ser pequeno? E isto, ser pequeno, não é um julgamento do Cristo. Pequeno é porque nós ainda somos pequenos diante de todas essas evoluções, diante de todos esses esclarecimentos e conhecimentos tão necessários a nós. Deixamos de lado a ideia de não termos força suficiente para vencermos. Afinal, o objetivo consagrado a todos pelo Criador é a obrigatoriedade constante e mudanças e reformas íntimas que serão capazes de, em um determinado momento, nos elevar à condição de filhos de Deus, envolvidos pela luz eterna da perfeição. A questão de sermos perfeitos, numa linguagem mais conhecida por todos, de nos tornarmos santos ou espíritos evoluídos, só depende de nós. É uma condição que Deus nos deu, e todas as vezes que Ele nos propõe uma nova oportunidade encarnatória, Ele condiciona a nós todos os meios para que nós possamos, de fato, seguir adiante. O que ainda nos atrofia são as nossas mesmices, são aquelas estagnações que nós propomos de dizer amanhã eu vou, deixa para mais tarde, me dá só um tempo. E nós costumamos fazer em nossos comentários toscos até, que a gente diz assim, a gente vai protelando, amanhã eu faço, depois eu faço, e quando menos esperamos, está lá, a dama da foice diante de nós. E nos convida, vamos lá? Chegou a hora de retornar. E o que nós fazemos? Não, calma, peraí, eu sou muito jovem ainda tenho muita coisa para fazer. Falei, pois é, você tinha muita coisa para fazer, se comprometeu, mas o tempo se esgotou, se exauriu, o contrato venceu. E segundo está aqui assinado por você, este é o momento do retorno. Então, antes que essa dama de negro da foice, aquela que não nos perdoa, nos alcance de uma forma promíscua ou de uma forma adiantada, vamos nos condicionar a sermos seres mais compreensíveis, vamos nos condicionar a ser criaturas melhores nas nossas imposições, nas nossas cobranças. E para concluirmos a nossa explanação à noite de hoje, trouxemos um pequeno trecho de uma entrevista com Zaqueu no plano espiritual, realizada por Leon Tolstói, autor do livro, entre outros, Ressurreição e Vida, psicografado por Ivone Amaral Pereira, onde vemos essa maravilhosa explicação de Zaqueu ao receber Jesus Cristo em sua casa, em Jericó. O livro Ressurreição e Vida, este aqui na nossa livraria, se não nos falha a memória, nós temos. É importantíssimo. Este livro nos chama a atenção para a cura do nosso orgulho, para a cura das nossas maledicências espirituais, das nossas feridas interiores. E, dando seguimento aqui ao nosso raciocínio, a pergunta que foi feita a Zaqueu foi a seguinte: Zaqueu, você poderia nos recordar seu encontro com Jesus em Jericó, lugar onde você residia? Ao que Zaqueu responde: a bondade do mestre Galileu, honrando-me com uma visita e uma perfeição em minha casa, eu, um renegado pela sociedade por ser um publicano, tocou-me profundamente o coração. Conforme sabeis, ele compreendeu as minhas necessidades morais de estímulo para o bem, o meu aflitivo ensejo de ser bom.
Penetrou com sua bondade inesquecível os mais remotos escaninhos do meu ser moral. Contornou com seu amor de arcanjo todas as aspirações do meu espírito. Filho de Deus, que sofria por algo sublime que lhe aclarasse as ações. E conquistou-me assim por toda a consumação dos séculos. E nós vemos aí, diante de tão bela narrativa, nos resta procurar entender melhor, através do constante estudo doutrinário das obras evangélicas, que o Cristo nos dispõe. Sem o conhecimento e a prática constante dessas lições maravilhosas, não conseguiremos, em momento algum, de forma nenhuma, receber o Cristo em nossa casa moral. E também não nos livraremos dos nossos imensos acúmulos amorais. Nós gostaríamos, para concluir a nossa fala, fazermos uma oração de agradecimento por mais este momento aqui, diante de vocês. Senhor Jesus, irmão amigo de todas as horas, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dá de podermos despertar em uma nova roupagem carnal, inserido no meio espírita. Auxilia-nos, Mestre, para que busquemos meios de nos livrarmos dos nossos instintos publicanos, para que no futuro, não muito distante, possamos ser vistos por Ti sob uma forma mais leve e instruída. Conscientes do nosso atraso, nos curvamos diante de Ti, na certeza que nossa reverência será vista pelo Criador e, se for do Seu agrado, receberemos o benefício pelo esforço da busca por renovação constante. Que o Mestre Supremo nos enxergue e nos convide a descermos dos nossos incômodos. Muita paz a todos, feliz Páscoa, e que o Mestre Jesus, nosso irmão supremo, nos ilumine sempre. Muita paz a todos. Muito obrigado.